Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar a nossa matéria do segundo bimestre, que é Noções Primitivas da Geometria. Bom, gente, noções primitivas são aqueles elementos que dão início à geometria na matemática. Tudo começa por eles, então por isso que é noções primitivas. E quem são eles? Ponto, reta e plano, tá? Eles são as noções primitivas da geometria. Tudo começa a partir deles, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar o lápis. Esses objetos não possuem definição, mas precisam existir para dar base para as definições geométricas. Embora não seja possível definir esses objetos, é possível discutir sua característica, propriedades e suas utilidades para a geometria. Gente, a gente não tem como definir eles, a gente não tem como dizer como é que eles são, qual o tamanho, enfim. Mas só deles existirem já é o suficiente para a gente entender todo o restante da geometria na matemática, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho até da matéria que a gente aprendeu no bimestre passado, que são os sólidos geométricos, e vamos entender que é a partir do ponto da reta e do plano que tudo começa a acontecer na geometria, tá? Então, vamos ver. Olha, o importante é conhecer sua utilidade para a geometria e o modo como os sólidos e figuras comportam-se diante dessas noções primitivas. Lembra? O sólido geométrico. Quais eram os três elementos dos sólidos geométricos? Vértice, que era o quem? Ponto. Arestas, que era quem? As retas. E as faces, que eram quem? Os planos, tá? Então, ó, a partir deles, unindo todos eles, a gente tem um sólido geométrico, tá? Então, vamos lá. Vamos ver agora um pouquinho sobre o ponto. O ponto é um objeto que não possui definição, dimensão e forma. Por isso, é impossível encontrar qualquer medida nele, como comprimento, largura, altura, área, volume, etc. O ponto é a base de toda a geometria, pois é a partir de conjuntos deles que são formadas as figuras geométricas. Então, gente, o ponto ele é o principal, é o importante. É a partir dele que a gente vai ter a reta e o plano, tá? E não temos definição para ele, a gente não sabe qual é o tamanho dele, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é redondo, se ele é quadrado, a gente não sabe. Então, usualmente representamos o ponto com um pingo ou uma bolinha, tá? Então, ó, a gente pode representar como um ponto, um pinguinho, né? Ou uma bolinha. Usualmente a gente tem esse costume, tá? E nomeamos com letra maiúscula. Então, quando a gente desenha um ponto, a gente tem que dar um nome para ele. A gente faz isso utilizando as letras do alfabeto. Só que elas precisam ser maiúsculas. Então, ó, desenhei um ponto aqui e vou dar o nome dele de M. Então, tem que ser um M maiúsculo, tudo bem? Então, é sempre assim que a gente vai dar um nome para um ponto. Os pontos são usados para representar localização no espaço. Como não possuem tamanho ou forma, uma localização em algum espaço fica bem definida quando está em algum ponto. Então, ponto a gente usa para localização, tá? Então, assim, por exemplo, quando a gente tem um GPS do celular, ali está sendo representado, a gente, né, onde a gente anda pelo mapa, está representado pelo ponto. Apesar de que os aplicativos usam outras figuras, né? Mas ali é um ponto de localização de onde a gente está passando pelas ruas, tá? Então, olha só, gente, mais exemplos. Aqui tem o ponto F, o ponto G, o ponto I, o ponto J e o ponto H. Tá vendo que todos estão em letras maiúsculas? Então, é sempre assim que a gente vai fazer, tá? Reta. As retas são conjuntos de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curva. Gente, se a gente fizer assim, ó, pontos, um logo após o outro, infinitos pontos, infinitos, e a gente ligar esses pontos, a gente vai ter o quê? Uma reta. Então, a reta é formada por infinitos pontos. Se é formada por infinitos pontos, então é porque a reta é infinita, tudo bem? A reta é infinita e é formada por infinitos pontos, tudo bem? Embora sejam formados por pontos, também não possuem definição, mas apenas essa característica. Qual característica? Que é formada por pontos, tudo bem? Obviamente, são necessários infinitos pontos para construir uma reta. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a reta R. Como é que a gente dá um nome a uma reta? Também por letra do alfabeto, só que agora por letra minúscula. Então, por exemplo, aqui a gente tem a reta R. Aqui a gente tem a reta T, ó, T minúsculo. Aqui a gente tem a reta U, tá bom? Então, façam essa anotação no caderno. Plano.
Também não há definição para o plano, entretanto, podemos estudar sua formação e algumas de suas características. Assim como a reta é a figura formada pela justaposição de pontos, o plano é o objeto formado pelo enfileiramento de retas, de modo exemplificado na figura a seguir. Gente, olha, isso aqui é um plano, tá vendo? O que que acontece? Se a gente fizer aqui, ó, várias retas, uma do ladinho da outra, como tá feita aqui em roxo, ó, infinitas, né, assim, retas, a gente forma um plano, tá? Tia, mas o que que é um plano? Pense o seguinte, um plano é tudo que a gente consegue colocar coisas em cima. Então, por exemplo, a tampa de uma mesa, ela pode ser considerada um plano? Sim, a gente não consegue colocar caderno, computador, estojo, tudo em cima de uma mesa? Então, significa que o tampão, né, da mesa é um plano. Por exemplo, o chão. O chão é uma superfície plana? É um plano? Sim, a gente não coloca mesa, cadeira, cama, enfim. Então, tudo que a gente conseguir colocar em cima é considerado plano, tá? Então, ele dá aqui exemplos, ó. Bons exemplos de pedaços de planos são encontrados em qualquer superfície reta, como a superfície de uma mesa, telas de smartphones, porta. Aí você vai falar assim, tia, não consigo colocar nada em cima de uma porta. Claro, a porta assim no lugar a gente não consegue, mas se a gente deitar ela, né? Se a gente deitar a porta, a gente vai conseguir colocar um monte de coisa em cima dela, tá? Então é por isso que é considerado um plano. Gente, como é que a gente dá um nome aos planos? A gente utiliza letras gregas, tá? As que a gente mais usa é o alfa, que é dessa maneira aqui, ó. Esse símbolo aqui, alfa. E a gente, ó, vou desenhar outro plano aqui. Também costuma usar a letra beta, tá? Que é dessa maneira aqui, ó. É um B com uma perninha comprida, assim, ó. Tá vendo? Essa é a letra beta. Alfa, escreva aí no caderno. Alfa e beta. Escreva o símbolo para vocês não se perderem depois. Beta, tá bom? E a gente sempre escreve aqui, ó, na parte de baixo direita, tá? Na parte inferior direita do plano. Então, geralmente fica aqui, ó, no cantinho, tudo bem? Então, é assim que a gente representa um plano, a gente dá um nome ao plano. Meus amores, é isso, tá? Copiem a matéria no caderno, que na próxima aula a gente vai fazer exercícios.